Perfeito. Quando ele pergunta sobre ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que ansiedade a gente tá falando, porque existe transtorno de ansiedade generalizada, que é essa coisa de uma preocupação excessiva, uma tensão constante, uma preocupação com o futuro, essa coisa de talvez uma sensação de precisar controlar as coisas, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. Existem vários outros transtornos de ansiedade. Existe ansiedade social, existem transtornos... Pânico, existem fobias, então tudo isso entra como transtorno de ansiedade. Entretanto, a grande maioria não. Todos os tratamentos para ansiedade com melhores evidências científicas são os de terapia cognitivo-comportamental e muitos deles, provavelmente todos, requerem um componente chamado exposição. O que é exposição? Vou dar o exemplo da fobia, tá? De barata. Vamos supor que eu quisesse curar a minha fobia de barata. Tipo, qual seria um procedimento? Né? Se eu fosse atender a mim mesmo, um clone meu, falar, vamos curar essa fobia de barata. Bom, o que a gente sabe cientificamente é que para eu ser curado de uma fobia de barata, eu preciso ser exposto a uma barata. Mas como que eu vou me expor a uma barata se eu morro de medo de barata e eu atropelo quem estiver na minha frente para fugir da barata? Certo. Então você tá me dizendo, né? Vamos imaginar o seguinte aqui. Pega essa aqui, ó. Fala assim, então, Jean, você tá me dizendo que qual é a pior coisa possível na sua fobia de barata que pode acontecer? Barata voadora. Cara, eu acho que é mais... aterrissar em você. É a barata subir pelas minhas pernas. Mano. Tá? Ó, o paciente sou eu, não é vocês. Então, eu tô desenhando, sério, porque de ponta cabeça do 100. Então, o que é a nota 100, cara? É a barata subindo nas minhas pernas. Que eu vou anotando, hein? Vai. Barata subindo na sua perna é o pior. É o pior cenário. A barata entrou na minha cueca, tá passeando pelo meu pênis, ameaçando entrar no furico. Toba. Tá? Isso é a pior coisa possível. E aí o meu terapeuta vai falar assim, Jean, o que é o zero? Tipo assim, tranquilaço. Tranquilaço. Vê na televisão. Não, é a Sério? garantia que não tem nenhuma barata perto de mim. Zero. Nem na televisão, nem nada. E aí tá, vamos começar a achar... Pro Wesley é barata gelada, né? Barata gelada. Pra mim também, porque barata gelada é barata morta. Exatamente. Talvez, né? Aí o que a gente começa a procurar? Eu tenho 0, eu tenho 100. Beleza. Eu vou expor o Jean uma barata subindo pela perna? Claro que não. Nunca. Beleza, mas pessoal, preste atenção nisso daqui, que depois eu vou explicar o que acontece no cérebro quando você faz isso. Perfeito. Vai encaixar bonitinho. Perfeito. Então o que acontece? Aí você já mandou bem. Você perguntou assim. Você podia ser psicólogo, Vilela. Perguntou assim, ó. Cara, e se fosse uma barata, uma foto de uma barata no Google Imagens? Cara, uma foto de uma barata do Google Imagens seria um 15. Bota um 15 aqui pra mim. Não pode te atingir. Não vai me atingir, é meio... É nojento, mas tudo bem. Tá, uma foto, tá. Que nota que você daria pra você segurar na mão uma barata de plástico, uma barata de brinquedo? Cara, acho que seria um 25. Bota um 25 aí. 25 de plástico? Ô, você respeita minha família. Tá bom. Do caralho. Tá bom. Tá bom. Né? Beleza. Cara, eu ver um filme de barata andando... Puta, tinha aquele Joe e as baratas, nem eu conseguia assistir. Não, mas aí é muita barata. São de uma barata. Tá. Você filmou uma barata andando, é 30. Beleza? E aí a gente vai construindo essa aqui. Imagina que 95, bota aqui 95. Eu tendo que pisar numa barata para matá-la, certo? Agora, pra não ficar aqui até amanhã, vamos imaginar que eu tenho 0, 15, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Parte dessa terapia é o quê? Parte dessa terapia é... Agora, então, a gente vai começar aqui, ó. Com a foto. Circula aí, Yasmin, o 15. O mais barato. O mais fácil. De barato também. Né? O 15. Por quê? Porque vai me dar uma ativada. Lembra da curva de estresse dele? Sim. Vai dar uma ativada, mas mais eu controlado. Aguento, eu aguento. A hora que eu fizer isso várias vezes, por alguns dias, e esse 15 agora começar a ter uma sensação de 0, eu vou pro próximo. Sobe a barra. E agora eu tenho... O que é isso aqui? Barata de brinquedo. Putz, agora o meu terapeuta vem... E nada disso é surpresa, tá? O terapeuta vai combinando, tudo certinho, tá? Então agora, ó... Ele vira seu 15 agora. É como se ele... ele não muda a nota, mas você vai subindo na escada, né? Agora, então, eu vou manipular essa barata de brinquedo... Até que eu vou subindo, eu não vou chegar no 100, eu não vou fazer uma barata subir na minha perna. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é conseguir esse aqui, é pisar numa barata. Poderia escrever aqui, talvez 90, põe 90 aqui, seja matar a barata com veneno. Tá? Eu tive que matar barata com veneno 2 vezes na minha vida porque eu não tinha ninguém. Uma vez eu fui dormir fora de casa, porque eu em casa sozinho, não tinha ninguém pra matar. Sério, cara? É sério? Não, eu não tô brincando. Meus pais estavam viajando fora do país. Não, eu veneno assim, saiu. Eu morava com meus pais, eu nem conhecia minha esposa ainda. Eu morava com meus pais, eu cheguei na faculdade de carro, pus o carro na garagem.
pra entrar na minha casa, entre o carro e a entrada da casa tinha uma porta, e na porta tinha uma barata. Eu vi a barata olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu entrei no carro, tirei o carro da garagem e fui dormir na casa de um amigo. Tá ligado mesmo? Só faltou uma gasolina e tacar fogo na casa, aquele memezinho. Pode crer, né? E aí a única vez que eu precisei, as duas vezes que eu precisei enfrentar a barata E é capaz ainda da barata sobreviver ainda. com veneno, eu praticamente quase rachei o chão, porque eu gastei o tubo de veneno inteiro. Enquanto a barata tava coberta de veneno, eu não Matou sosseguei. afogado. Coberta a barata loucona. A gente poderia transpor esta lógica aqui para outras ansiedades. Por exemplo... Mas existe alguém que não reage a isso? Nunca vai perder o medo de se ver uma foto e tal, que não... Cara, não... pode ser mais resistente, mas geralmente é um tratamento bem eficaz, velho. Tá. Eu tratei muita gente na pandemia de medo de agulha, de sangue. medo de Precisava agulha. tomar vacina, né? A galera tinha Por fobia. exemplo, tem algumas coisas que parece que você não consegue tirar. Sabe quando o avião ele tá perto de pousar e ele dá aquelas Sei. descidas repentinas, dá uma sensação? Sei. Aí parece que isso você não consegue, Tá. com coisas muito específicas. Agora, imagina que eu poderia fazer isso aqui com uma pessoa que tem uma ansiedade... sei lá, de uma situação tipo o transtorno do pânico, que é outro Sei. quadro de ansiedade. Então a pessoa, ela fala assim, a pior coisa pra mim é pensar em estar no metrô Sé às 5 da tarde, torado de gente, e o metrô, sabe quando dá aquela Sei. parada porque tem que esperar o outro trem avançar? Isso é a pior coisa pra mim. Puxa, talvez eu possa começar com ela indo até a parte do trem e não entrar. Entendi. Né? Eu já trabalhei, por exemplo, com fobia de elevador, que era a pessoa entrar e sair. Ela não fazia o deslocamento. Era entrar e sair. Tá. E aí, depois de um tempo, era entrar e ficar. Puta, mas e se o elevador andar com ela lá? Putz, não, então põe um negócio pro elevador do andar. Então você vai fazendo isso. E a ideia é que eu- sempre vai ter um estímulo imprevisível. Eu com né? esses negócios que você tem de barata comigo é cobra, que é absurdo. E fui lá no Richard. E os caras colocam a cobra no meu pescoço, velho. Não, mas daí tu Aquela foi pro sensação. 100 direto, Você né, foi pro cara? 100 Tu foi direto, 100 no pescoço. Mas era obrigado que tá sendo gravado. Mas, cara, não quer dizer que eu queira fazer isso de novo, entendeu? Perfeito. Não, e talvez num Mas tratamento... também, se cara, você- ninguém quer fazer isso de novo Isso. indo direto Ah, pro 100. tá. Imagina que eu vou no psicólogo e ele começa a tirar os barata Mas eu não do vidrinho, sei. manda eu pisar. Eu não sei se eu viro uma cobra agora, se eu travo de novo por causa dessa experiência. Não, eu não sei se cara, pode. provavelmente isso daí foi totalmente ineficaz, velho. Não, É, isso né? bem Porque eu não barato. fui Inclusive, escalando. Pode ter aumentado Pode o teu piorar trauma. teu medo. Não, velho. aumentado não, porque, pô, pelo menos eu sei como que a textura. Não sei, antigamente eu ficava pensando, o que é o negócio? Mas Mas eu se não. você fosse escalando, talvez seria melhor. cara, você fosse chegar num contexto onde seria muito mais tranquilo. É. Agora olha que legal, posso terminar? Aí, só que aranha ninguém topou, né? Lá no Richard. Cobra, ainda a galera foi. Agora, aranha ninguém quis colocar na mão, cara. Eu corri forte. Sério. De aranha na parede, assim, né? Eu não Não, mas aranha é achei embaçado, perto. velho. Aranha é Acho embaçado que entre mesmo. cobra e aranha pra mim Não, é pior, cobra, velho. sei lá, cara. Não sei de onde vem esse negócio. Cobra é um negócio que é. Cara, sei lá. O que você vai falar agora Eu ia disso? falar o que acontece no cérebro. Tá, Tem que corta botar pra- aqui, aqui pra- bota aqui em cima, vamos ver. Ah, Na minha imagem. se tivesse o choquinho, já tinha colocado, né? Então presta atenção, pessoal. Vocês falaram ali, vocês perceberam ali que o Jean fez uma estratégia de exposição do mais básico ao mais perigoso, ali, ao mais nocivo. Aqui a gente está vendo um gráfico onde, num lado, a gente tem o tempo de exposição dele. Então aqui você está chegando próximo do 100 e aqui você está no 0, tá? E nesse gráfico, nesse eixo aqui, nesse eixo vertical do gráfico, a gente tem a força da memória de fobia. Então é o quanto... Vamos supor que cada X desses aqui é um neurônio no seu cérebro, ok? É uma célula do seu cérebro. Eles estão conectados entre si. E quando esses neurônios aqui se ligam... Tá pegando bem, né? Tá pegando bem. Quando esses neurônios aqui se ativam, ele tem medo. Entendi. Gera resposta de medo, tá? Quando o Jean faz o processo de exposição gradual, o que ele tá fazendo? Então, essa atividade, só pra galera saber, ó, isso daqui se chama engrama, tá? Engrama é o local físico no cérebro onde ficam as memórias. Embora a gente tenha regiões, corta aqui pra mim rapidinho. Embora a gente tenha regiões no cérebro que são nomeadas como regiões envolvidas com memória, elas são envolvidas na produção da memória, o armazenamento da memória, inclusive das fobias, da memória fóbica, né? Que isso é uma memória. Como já falou, ele tem fobia de barata por mecanismos instintivos do ser humano, mas ele também via a mãe dele correndo de barata e quebrando tudo, ele foi aprendendo, foi gerando um aprendizado. Então, esse aprendizado, pessoal, ele fica num lugar físico do cérebro, chamado de engrama.
tá? Esse aqui é um engrama que eu desenhei representando a memória fóbica. Isso aqui, obviamente, é uma simplificação extremamente... É uma simplificação extrema, tá? São vários grupos de neurônios em várias regiões e com vários neurotransmissores. Mas aqui a gente tem um conjunto de neurônios que se ativam quando o Jean tem a memória dele das baratas, ou quando ele imagina ver uma barata. E quando ele faz o processo de exposição, o que o cérebro dele está fazendo com essa exposição ao comportamento é reconfigurando esses engramas aqui. Conforme ele vai se expondo, ele recruta um novo grupo de neurônios. E esse novo grupo de neurônio começa a se ligar a esse engrama antigo. Só que esses neurônios aqui agora, eles são responsáveis por dar a sensação de segurança. Porque o Jean viu uma barata na tela, ou ele brincou com uma barata de brinquedo, e ele não teve o perigo. Então, um engrama neuronal, um grupo de neurônios se ativou, ao mesmo tempo que um grupo de neurônios do medo. Sei. Isso faz que com o tempo, conforme ele for se expondo, essa memória, a força dessa memória que caia, e ele começa a reconfigurar a rede neuronal dele. Deixa eu redesenhar de novo. Ele começa a reconfigurar a rede neuronal dele com esse novo grupamento de neurônio. Agora viram caminhos permanentes, assim? Exatamente. Só que conforme ele vai se expondo, essa força de conectividade, tá vendo que aqui ele tá uma linha tracejada, né? Sim. Ou seja, a memória ela foi enfraquecida. Então ela era forte aqui, ela foi enfraquecida, foi quebrada, tá? E foi adicionado um novo circuito de segurança à memória que ele tinha de fobia. Então agora, quando o Jean é exposto à barata... Olha aqui, ó. Uma barata desenhada aqui, ó. Calma, Jean. Já Fica tranquilo, tá? Cara, que Nota um. Então, quando parece o uma Jean- lesma. Quando o Jean é exposto Agora a me uma barata... incomoda menos, olha só. Lesma Significou- tranquilo pra você? Tranquilo. Quando o Jean é exposto a uma barata novamente, não é mais esse grupo de células aqui que é ativado, ó. Só esse grupo aqui que é responsável pela fobia dele, que gerava a resposta fóbica. Quando o Jean é agora exposto à barata, toda essa circuitaria aqui liga, inclusive uma circuitaria que está envolvida com uma percepção de segurança. Então nada mais é do que a exposição, um novo aprendizado. Você faz um traço de memória em cima daquela memória existente, de forma com que o sujeito crie repertório funcional para lidar com aquela situação. Alguns pontos importantes aqui, tá? Olha que interessante isso. Se ele fica muito tempo sem se expor, essas sinapses aqui, ó, elas podem voltar a enfraquecer. Ah, é? E o medo dele pode voltar. E aí responde um pouco da tua pergunta. Tem cura ou não tem cura, né? É. Então, se a pessoa que tem fobia de elevador, a gente fez uma força de associação nova nas memórias dela, fez essa memória de segurança que elevador não é problema. Ela fica 3 meses, 4 meses sem andar de elevador, do nada ela pode voltar lá e travar. Por quê? Entendi. Porque essa memória aqui, original, mesmo ela tendo sido enfraquecida momentaneamente, né, nesse período, ainda assim, cara, ela foi uma memória feita por muitos anos, com muita carga emocional, e eventualmente isso pode se transformar em uma memória que pode recuperar. Isso é chamado de recuperação espontânea na área, né? O sujeito simplesmente traz de novo aquele tipo de problema. Então, qual que é a ideia? E é por isso que tratamento de ansiedade, e eu acho que o Jean vai chegar nisso, vou deixar tu terminar de responder ali, Jean. É por isso que tratamento de ansiedade é bastante interessante você fazer psicoterapia. Caso você precise de medicamento, faça o tratamento medicamentoso. Mas no tratamento de ansiedade, que a gente tem uma ideia bastante robusta da neurobiologia envolvida por trás do transtorno de ansiedade, dos transtornos de ansiedade em geral, aqui no caso a fobia, né? Que é essa circuitaria neuronal e essa atividade da circuitaria neuronal. Nesse transtorno aqui, é interessante que você faça psicoterapia, porque ele permite com que você crie repertório comportamental para continuar lidando com aquele problema uma vez que você recebeu alta. Perfeito. É diferente de você só ser submetido ao medicamento e aí você não tem essas forças de associação e essas coisas novas criadas, né? Olha só que louco, Vilela. A gente volta com isso aqui naquele ponto do começo da conversa de hoje sobre
a separação entre mente e corpo, né? É. Então, um processo de exposição ao ambiente de uma maneira organizada, estruturada por um terapeuta num processo de psicoterapia, produzindo alterações no cérebro. Né? O Wesley, às vezes, ele fala uma coisa que eu não sei se ele é mal interpretado, que ele fala assim, a psicoterapia ela é um tratamento biológico. É porque ela muda a atividade neuronal. Ela muda a atividade. A estrutura dos neurônios. Isso não quer dizer que a biologia é determinante. Afinal de contas, a gente tem aspectos culturais, como a gente falou, desigualdade, um monte de estresse, contexto, cultura, comunidade, que influencia nisso daqui. Mas quando eu digo que a psicoterapia é um tratamento biológico, o que eu quero dizer é que existe um arcabouço fisiológico por onde a psicoterapia atua. Perfeito. E não é uma coisa da alma ou de uma esfera intangível que a gente não consegue mensurar. Perfeito. Entendi. Agora, continuando a resposta da pergunta, né? Quando eu falei terapia cognitivo-comportamental, esse é um componente bem importante nos tratamentos de ansiedade. Outro componente bem importante diz respeito às interpretações, às distorções cognitivas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social, que antigamente era chamado de fobia social, ela diz pro terapeuta assim, cara, eu não consigo comer na praça de alimentação do shopping porque todo mundo olha pra mim. Né? Essa é uma crença que essa pessoa tem, e crença no sentido de coisas que ela acredita sobre o mundo. Todos nós temos crenças sobre o mundo, né? Eu acredito que eu sou um bom psicólogo, eu penso que a minha esposa me ama, eu acho que a Terra é redonda, coisas do tipo, né? A pessoa tem essa crença, e muitas vezes você precisa fazer um trabalho cognitivo de que evidências que você tem das pessoas olhando pra você, que evidências que você tem que você não é o centro das atenções ali quando você tá comendo. E também dá pra você fazer alguns experimentos, que é quase uma exposição, mas não é bem uma exposição, que é um experimento que ele vai checar a veracidade disso. Então, pô, será que todo mundo olha pra você? Então vamos lá, qual que é a tua previsão? Minha previsão é que se eu for no shopping e comer lá no meio da praça de alimentação, a hora que eu olhar ao redor, vai ter um monte de gente olhando pra mim, me julgando, vendo que eu, sei lá, se eu tô comendo de um jeito errado, alguma coisa assim. Você topa fazer um experimento? Então essa é a tua previsão, tá? Então vamos fazer. Quanto que você acredita nisso? De 0 a 10. Eu acredito nisso nota 8. Tá. Então você vai lá, enquanto você tá comendo na praça de alimentação, e aí dá pra gente adequar o horário, se a pessoa consegue, não consegue, que nota é pra ela fazer isso e tal. Você vai registrar. Não, você vai olhar ao teu redor, as pessoas estão te encarando, estão olhando pra você, estão prestando atenção, como é que é? E ela faz esse experimento e descobre que, putz, tem de vez em quando, tem uma troca de olhar, de vez em quando alguém olha, mas não tem ninguém ali, não tinha pessoas todas me olhando e entendi. Então, e agora quanto que você acredita, após essa experiência, lá naquela tua crença de que quando eu vou na praça, as pessoas vão ficar me olhando, era nota 8 e agora é nota 3, por exemplo. Ou seja, ela teve um componente da realidade que foi contra o que ela acreditava. Ela criou um cenário que não existe. Exato. Por isso que é cognitivo-comportamental. Tem um conjunto de intervenções no pensamento. Mas isso não resolve, por exemplo, alguém te falar sobre o perigo real da barata pra você. Não tem, mas sabe por quê? O Wesley vai poder explicar isso do ponto neurocientífico muito melhor. Mas, por exemplo, se você falar assim pra mim, e aí por isso que você precisa das duas coisas, dos dois pedaços de tratamento. Porque se você falar assim pra mim, já vamos fazer um exercício cognitivo. Qual o perigo real da barata? Nenhum. Barata não pica com veneno, a barata, tipo, cara, a chance da barata, sei lá, entrar dentro do meu corpo ou dar uma doença. Uma doença, ela não vai me picar, não vai trazer uma doença. É um bicho que se eu pisar forte nela, ela mata. E, cara, se você me perguntasse o quanto eu acredito nisso, eu acredito 100%. E por várias vezes eu me testei no sentido assim, cara, se aparecesse uma barata ali, eu ia lá e pisava e matava ela. Eu tenho muita consciência. Mas por que não disso. funciona nesse caso? E aí a hora que eu penso, eu congelo. E aí tem a ver com as áreas do cérebro mais primitivas, menos primitivas, que controlam cognição e controlam essas reações, se você quiser falar. E nesse caso, assim, é tipo falar em público, né? Só apresentar um trabalho na faculdade, cara. Não é se perigoso. Você for mal, o que vai acontecer na tua vida? Não é perigoso, não é perigoso, nada a ver. Só que a questão é que essa memória inicial da associação e do medo, existem até mecanismos bioquímicos que favorecem o fortalecimento dela. Entendi. Então ela é muito mais grudada. E o pensamento, só o pensamento, não é suficiente para fazer esse processo aqui. Ele pode ser suficiente para você iniciar um manejo.
Mas você precisa da exposição. Você precisa de um negócio factível. No meu caso, naquele exercício que eu comecei lá quando eu era criança e até hoje eu faço, a única forma de eu conseguir fazer coisas que eu travo é pensar no pior cenário possível que pode acontecer. Então, quando eu tava travado para entrar, para fazer um show, e eu pensava qual é a pior coisa, era 15 minutos, que é o normal de quem tá iniciando. A pior coisa que pode acontecer é eu mandar mal, ninguém ri, eu passar uma vergonha absurda. Tá, dá pra lidar com isso. Esse é o pior cenário. Tipo, nenhuma piada vai entrar. Eu me vejo fazendo isso, o que vai acontecer. Porque quando é uma coisa que eu penso que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Quando eu coloco qual é a pior coisa, eu trabalho pra não ser o pior, e tudo que vier além disso, pra mim, eu fico confortável, entendeu? Perfeito. Valeu. Como é que é isso aí, Jean? É uma estratégia... Isso Cara, é válido ou não? Isso é válido, mas eu vou fazer algumas considerações. Primeiro que você não pensou no pior cenário possível. Eu escorregar, quebrar... Não é isso. Vamos manter a tua história, mas a tua Tá. história, o pior cenário possível seria o seguinte. Ninguém vai rir da sua piada. Tá. Ixi. Por conta disso, todo mundo vai falar que o Vilela é um péssimo comediante. A casa de Não, show mas isso é nunca resultado. mais vai te contratar. Tudo isso tá nesse Beleza, nesse então esse é o pior cenário. É. A questão é que uma das intervenções que a gente faz é o quanto você consegue lidar com o pior cenário possível. É isso que eu me preparo. Exato. E a questão é... Vai acabar minha carreira? Não. E a questão é, e se acabar a sua carreira? Ah, tá. Talvez você consiga lidar com isso. Então vamos imaginar assim, ó. Imagina que eu sou uma pessoa que tá com preocupação de voar de avião. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Cara, a pior coisa que pode acontecer é o avião cair e eu morrer. Certo. Tá, cara, se o avião cair e eu morrer, qual a pior coisa que pode acontecer? Bom, minha esposa, espero eu, vai ficar triste. Tomara, né? Eu não vou ter mais a fonte de renda pros meus filhos, tal. Tá, teus filhos vão virar mendigo porque você não vai ter mais a tua renda, ou, sei lá, eles vão ter uma renda que você deixou, você tem seguro de vida. Não, sei lá, ele tem vô, vó, outro vô, outra avó. Não vai virar mendigo, eles vão provavelmente conseguir fazer as suas faculdades. Aí você vai vendo, cara, que no pior cenário, tipo, talvez você consiga lidar com ele, talvez você consiga, né? Agora, ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente às vezes precisa corrigir uma coisa que é chamada de catastrofização. O que é catastrofização? Catastrofização é o seguinte. Eu vim aqui no podcast, Inteligência Limitada, saio daqui preocupado que... Se falou alguma besteira, Ou aí falei pode ser cancelar. Falei, mas não, cara, vamos supor, eu falei assim, eu acho que eu falei demais. O Vilela achou que... Tô dando uma olhada que o Vilela achou que eu falei demais. O Vilela achou que eu falei demais, ele nunca vai me chamar. Pô, ele nunca vai mais me chamar, mas ele também vai falar pro Igor do Flow não me chamar, ele também vai falar pra não sei quem não me chamar, porque ele vai falar, puta, cara, não chama esse cara, eu vi que você tá querendo chamar esse cara é chato pra caralho, não chama esse cara. Putz, e aí, por causa disso, eu não vou mais, o Wesley não vai querer mais ser meu sócio, e eu não vou mais vender meus cursos, e não vou ter mais paciente, eu não vou ter mais paciente, eu não vou conseguir sustentar meus filhos. E aí cara, peraí. Quão racional é isso? E, cara, pode chegar nesse nível. Claro que Entendeu? pode. Talvez assim, cara, talvez Claro o Vilela pode. não tenha gostado e não te chame mais. Eu conheço pessoas que fazem E isso se o Vilela mesmo. não te chamar nunca mais, cara, não é o fim da tua carreira, entendeu? Você tem outros espaços, você pode falar em outros lugares, você já foi bem em outro não sei aonde. Então e aí o que é importante, cara? Quando a gente faz essas intervenções no pensamento, nunca pense positivo. É sempre pense mais racional. Isso, exatamente. Porque Pensar positivo pode te ferrar, né? Cara, pensa não, vai positivo. tudo dar mais certo. Aí você nem se prepara, vai dar certo. Eu gosto de ter aquele... Não, se eu não me preparar... Não, pera só um pouquinho, eu tô decorando aqui as piadas. Que é aquele nível de estresse necessário que a gente falou. Exato. Pra não dar merda.